Bom dia, tudo bem com vocês? Só pôr para trás. Tudo bem? Tudo bem, dentro do possível. Todo mundo me ouve? Yes? Então, vocês estão conseguindo ver os slides? Sim. Nem tô, cara amassada, Eduardo, parecendo Jesus. Então, começamos as correções. Antes da gente começar as correções, eu quero falar um pouquinho a respeito da prova. Então, a Ana havia até perguntado. Tudo bem, Gustavo? Maria, tudo bem? Deixa eu ver. Quem tá por aqui? Quem que tá com outro e-mail? Bernardo? Quem que tá com o login do Bernardo? Eu também não sou fotogênica. É nóis, Eduardo. Tadinho dos filhotinhos. Carol, dá um atualizar. Tá todo mundo me ouvindo? Só a Carol que tá com problema? Carol, tem que atualizar ali para você. Então, bom dia, Eduarda. Bom dia, Maria Eduarda. Ian. Quem mais que tá por aqui? Nicolas, Davi. Umas pessoas que eu não estou conseguindo ver. Elian, Mirella, Gabi, Rodrigo, a Isabelle, Ana, Natália, Bruna, Maria Luísa, Júlia, Mariana, Gustavo. Quem mais? Eu não dei oi ainda. Nicole. Deixa eu pegar para cima. Qual que é a foto do Davi? Deixa eu ver. Você tem que participar com áudio. Por que você não pode abrir o áudio? Vocês andam muito tímidos pro meu gosto. Bom dia. Quem tá falando? Tudo bem, Carlos? Tudo pronto, você? Tudo bem. E o projeto Fitness, tá firme? Eu desisti de ser fitness em 2020. Vamos deixar para ser fitness em 2021 ou 2022. Eu coloquei áudio para todo mundo, gente. Tá todo mundo liberado. Talvez seja algum problema no de vocês, é só reconectar. Então, a gente vai começar fazendo a correção. Então, a Ana me perguntou a respeito das notas. Como que vai ser composta as notas do terceiro bimestre? Como é composta nos outros bimestres, tá?
Então, são 2 notas, uma de simulado 1, simulado 2. Uma nota de prova e uma nota de trabalho, tá? Vocês me mandaram os trabalhos, eu ainda estou fechando as notas, tá? Essas últimas semanas foram bem corridas. Essa semana eu não passei muito bem, então acabou atrasando as coisas, né? O professor não tem tempo nem de ficar doente. Se a gente fica doente, fica tudo caótico. Das atividades da semana passada. Carol, nem teve prova, como é que eu vou saber se vai ficar para recuperação? Não sei. Não fez prova ainda. Então, a prova de história é na quinta-feira que vem, tá? No dia 24. O que eu vou cobrar na prova? Capítulos 7, 8 e 9, tá? São os 3 capítulos do módulo 3. Eu vou postar lá na Iônica e vou postar na Clipe também. Vocês receberam... Eu pedi o mapa mental, 2 mapas mentais, tá? A prova bimestral, como a última prova que eu fiz, é só de marca X, tá? Eu não faço descritiva. Não nesse modelo. Nesse modelo online, eu não vou me arriscar a fazer descritiva. Professor, é que na descritiva você tem que... Carlos ficou feliz, eu vi, comemorou. Prof, na aula online, você tem que corrigir uma por uma, né, se for descritiva. Eu não consigo, não dou conta. É muita coisa. Professora. Oi? A Carol. Se for, tipo, objetivo, a nota já sai na hora, né? E daí você marca as questões certas já? Ou não? Tipo, depois eu não sei se a nota sai na hora, porque eu não entendo muito bem ainda como funciona a mestre. Aham. Mas tem professor fazendo descritiva? Sim. Sim? É só o professor de espanhol até agora que a gente sabe que é descritivo. Ah, mas é que espanhol é diferente também, né? E ele é novo, né? Tem mais tempo livre. Então, a prova é só objetiva, tá? Descritiva eu gosto de usar no presencial. Assim é complicado. Eu sei que muitos de vocês estão fazendo prova no celular, então fica complicado de corrigir prova descritiva, tá? Então, capítulo 7, 8 e 9 para a prova. Alguma dúvida? Prof, você tá me ouvindo? Tô ouvindo, Ana, pode falar. Ou até agora que a gente sabe, o professor de espanhol é o único que vai fazer prova só objetiva? Só você e ele que vão fazer só objetiva? Na verdade, no bimestre passado teve mais gente que fez prova objetiva. É porque eu acho que é meio ruim fazer descritiva, porque daí vocês têm que corrigir uma por uma ainda. Sim, e sem dizer que vocês fazem provas no celular, como é que vocês vão preencher? É complicado. Então, eu prefiro objetiva, tá? Tranquilo? Então, vamos corrigir lá os exercícios que vocês receberam. Então, página 411. Pois é, e eu sei que quem está mexendo no celular, fazendo prova no celular, é complicado. Então, lá na 411 lá. Então, número 13. Todo mundo lá com a apostila. Então, vamos ler o texto. Leia o texto e responda o que se pede. Os jesuítas fizeram sua aparição em ambos os vice-reinos espanhóis, Nova Espanha e Peru. A gente viu que inicialmente eram só esses 2 vice-reinos, depois vai ter o vice-reino da Prata e o vice-reino de Nova Granada, né, que ficam na América do Sul, no início da década, né, de 1570. Lembrando que a Companhia de Jesus, ela foi criada lá na Contra-Reforma. Vocês lembram que a Contra-Reforma foi a reação da Igreja Católica à Reforma Protestante. Então, a Igreja Católica, ela buscou se reformar e, nessa reformação, ela vai retomar, né, nessa organização, ela vai retomar
alguns órgãos que surgiram lá na Idade Média, inclusive o Tribunal do Santo Ofício. Vocês receberam um material essa semana a respeito disso. E também vocês viram que eles criaram a Companhia de Jesus, que é uma ordem religiosa, tá? Os jesuítas fazem parte do clero regular. Clero regular são os padres, os párocos, tá? Exatamente. Podia, mas eu acho que não vai ser não, Sofia. Continuando. Como membro de uma ordem religiosa moderna, tá, os jesuítas fazem parte do clero regular, porém não são mendicantes. Então, vocês lembram que surgiram ordens mendicantes. Quem são ordens mendicantes? Os dominicanos e os franciscanos, tá? Que eram padres que faziam voto de pobreza e andavam pedindo comida, tá? Como membros de uma ordem religiosa moderna, desfrutavam da mobilidade do clero secular, embora estivessem sujeitos a uma regra de vida comunitária, né, com um sentido estrito de autoridade. A Companhia, né, de Jesus integrou-se à cristianização mediante, qual era o papel? A educação das elites indígenas e hispânicas, o debate teológico e o estabelecimento de uma rede de missões entre as populações autóctones mais remotas. Então, letra A. Que características, segundo o texto, os jesuítas, pertencentes ao clero, compartilhavam com o clero secular? Qual que era a característica? Qual que era o facilitador? Não, é a mobilidade. Vocês viram que os padres, tinha alguns padres que viviam nos mosteiros. Vocês lembram lá que os monges viviam no mosteiro? Então, o jesuíta, ele é um religioso que ele pode circular, tá? Então, ele tem essa facilidade. Ele não precisa ficar no mosteiro em reclusão. Que bom que vocês não pegaram. Eu conheço bastante gente que pegou, Sofia. Tem muita gente doente, por sinal. E tem gente morrendo, né, Sofia? Essa não é uma brincadeira. É perigoso, exatamente. E sem dizer que a gente não sabe se a longo prazo as pessoas vão ter alguma sequela, né? Tem gente que pode não ter sintoma, mas depois desenvolver outras doenças. Então, é uma doença pouco estudada, tá? Então, tem gente que está desenvolvendo problema respiratório, tem gente que está desenvolvendo problema cardíaco, tá? Então, a gente não pode banalizar. Continuando lá. Então, a letra A é a mobilidade, né? Então, tá ali a resposta no slide para vocês. Letra B. Por que essa característica pode ser vista como inovadora e mais eficiente para a cristianização dos indígenas? Por que ela era inovadora? Pode falar. Posso responder? Pode. Porque assim, que novas regras e religiões podem ser aprimoradas e mais respeitadas. Fale mais alto, Carlos, não dá para Que escutar. novas regras e religiões podem ser aprimoradas e mais respeitadas. Aprimoradas, não entendi o que você quis dizer. As regras seriam mais... Que as regras são diferentes, é isso? É. Não tá errado, mas olha lá na letra B. O que eu coloquei para vocês lá? A Ana perguntou o que é a mobilidade. Então, os jesuítas, eles não ficavam nos mosteiros. Então, eles podiam circular mais livremente. E se eles circulavam, eles atuavam, né, em relação à população indígena, atuavam junto aos colonos, tá? Ô, prof, você tá me ouvindo? Tô. Já que agora você me explicou o que seria essa mobilidade, vou escrever aqui que com isso eles conseguem ajudar mais a população que não vai aos mosteiros. Não é que não vai, eles não ficam reclusos. Lembrem-se que tem padres que ficam apenas nos mosteiros, entende? E eles andavam, eles não ficavam. Primeiro, que eles não tinham essa obrigação de ficar no mosteiro. Segundo, eles não ficavam presos à igreja, tá?
Porque, por exemplo, o padre, ele cuida dos assuntos da igreja, né? Um padre católico, ele vai cuidar, né, da missa, ele vai cuidar, né, das atividades, porque todas as igrejas têm várias atividades, correto? Essa mobilidade é isso, é poder estar no meio do povo, entende? Então, por isso que eu coloquei lá na letra B. Os jesuítas não ficavam nos mosteiros, mas podiam circular na sociedade, como clero secular. Então, o que é o clero secular? Os padres, né, os párocos, ou seja, né, eles atuavam próximo à comunidade, né, indígena e nos campos das, né, nas cidades. Tanto que eles podiam ir para o campo, né? Mesmo os indígenas que estavam mais reclusos, eles iam até eles, entendeu? Eles não ficavam presos a um espaço só. Não ficavam em convento, tá? Tranquilo? Ficou claro a letra B? Copiaram lá? Dá um tempinho para vocês copiarem. Não, não é que eles não ficam nos mosteiros. Eles ficam vivendo entre as pessoas, entende, Carlos? Não entendi, Maria, o que você quis dizer com sentido mais religioso. O que você quis dizer com sentido mais religioso? Tranquilo? Copiaram lá a letra B? Tranquilo. Letra C. Alguma dúvida na B? Podemos passar? Sim. Quais eram as estratégias dos jesuítas para cristianizar os indígenas? Quais estratégias eles usavam? Carlos, pode falar. A minha resposta eu coloquei assim: o debate teólogo e o estabelecimento de uma rede de missões entre as populações autóctonas mais remotas. Tá correto, mas sempre pense o seguinte, não precisa tirar do texto na íntegra, tá? No sentido literal. Sempre tente escrever com as tuas palavras, beleza? Então, os jesuítas, eles tinham o objetivo de educar as elites, né, educar os filhos dos colonos que vieram para cá e estabelecer uma rede, né, para que essas pessoas atuassem junto aos indígenas. Tá? Tranquilo? Isso, indo aos locais onde os indígenas estavam. Então, qual que era o objetivo da igreja, quando a igreja vem para a América Espanhola? Primeiro, não deixar que essas pessoas que estão aqui se afastassem da igreja, né? Então, lembrem-se que vieram muitos espanhóis, tá? E a Europa está vivendo um contexto da reforma protestante. Então, a igreja ela não quer perder fiéis. Então, ela vai atuar, né, em relação a isso. E segundo, educar os filhos dos colonos. Então, até o século XVIII, mais ou menos, a igreja vai cuidar das escolas. Então, para você aprender a ler, escrever, a falar, né, a aprender o latim, que era a língua, né, oficial da igreja, você tinha que ir para a escola né, dos jesuítas. Você, né, tanto que os jesuítas vão fundar escolas né, na América inteira, na América do Sul, tá? Lembrem-se que vocês viram aquela imagem da semana passada, que era uma imagem lá da praça, né? Agora esqueci o nome daquela praça do México, onde ficava o Templo Maior
e do lado ficava uma escola. Aquela escola era uma escola jesuíta, né, uma escola dos padres. Então, aí, os religiosos vão construir escolas para atuar, tanto com os colonos quanto com os jesuítas, tá? Atrair mais pessoas para a igreja, né, para que as pessoas também fossem religiosas, tá? Lembre-se que eles precisavam de padres, né? Então, eles também precisavam criar uma rede, né, de religiosos. Tranquilo? Tranquilo. Ficou claro? Sim. Sim? Tranquilo? Copiaram, gente? Corrigiram? Posso passar o slide? Então, número 14. Podemos afirmar que a Igreja Católica auxiliou os espanhóis na conquista da América e na manutenção da dominação colonial? Então, agora na mesma página, número 14. Dos territórios americanos, justifique sua resposta. A Igreja Católica auxiliou os espanhóis na dominação? Sim ou não? Sim. Por quê? Por quê, Rodrigo? Você tá me ouvindo? Tô ouvindo, Ana, pode falar. Porque eles davam uma religião aos povos que já habitavam aqui. E assim eles iam fazendo meio que alianças para conquistar os locais onde eles estavam. Aliança com quem? Os jesuítas? A igreja fez aliança com os povos daqui? Acho que É. não. Não. A Ah, então igreja, sei. ela vem com um objetivo claro, que é cristianizar. É atrair mais, né, trazer. Lembrem-se que vai sair aquela bula papal de 1517, se eu não me engano, em que o Papa vai dizer que os indígenas possuem alma. Se eles possuem alma, eles precisam ser, né, eles precisam ser convertidos à igreja, ok? Catequizar, exatamente. Com Z, tá, Rodrigo? Então, essa catequese ela tem um sentido amplo. Justificavam a escravidão dos africanos. Lembrem-se que a Igreja Católica não é a favor da escravidão dos indígenas, porque os indígenas têm alma, então eles devem ser convertidos, tá? O que vai acontecer? A Igreja ela vai permitir que esses indígenas sejam, né, colocados nas reduções jesuítas, tá? Então os jesuítas vão organizar esses grupos. Então, lá na 14, sim, a Igreja Católica atuou pacificando os povos indígenas, ajudando a coroa espanhola a submetê-los, então a controlar. Então, a Igreja ajuda esse controle, ou seja, né, controla. Né? Os jesuítas educavam, nossa, eu coloquei repetido. Os jesuítas educavam os indígenas, coloquei os jesuítas educavam os jesuítas, ignora isso. Então, os jesuítas educavam os indígenas para que eles fossem dóceis e bons trabalhadores. Lembrem-se que os indígenas vão aprender a trabalhar, vão aprender a fé cristã, vão aprender os hábitos, né, a cultura europeia, tá? Além de ensiná-los a disciplina, os jesuítas também resolviam, né? Eles também mediavam os conflitos entre indígenas e espanhóis, tá? Tranquilo? Sim? Alguns indígenas, alguns religiosos vão se aliar, mas é muito raro, tá? Tanto que eu mandei vocês pesquisarem sobre o Bartolomé de las Casas.
é um dos poucos religiosos que vai se opor à violência, né? Que vai denunciar a violência aqui contra os povos da América Latina. Isso, Ana. Coloquei ali no slide também. Para que vocês possam, para quem não entendeu ou não fez, né, fez diferente, coloquei a resposta ali. Tranquilo? Sim, eu até coloquei para vocês uma aula hoje que fala sobre a Inquisição Espanhola, para que vocês percebam isso. Que a igreja, ela dá um jeito de controlar. Por quê? É toda uma estrutura de poder. Então, quando a gente vê a formação da Espanha, Fernando e Isabel, que eram Fernando de Castela e Isabel de Aragão, eles se casam e eles se aproximam da Igreja Católica, tá? Então, a Espanha e Portugal são reinos tradicionalmente católicos, tá? Copiaram, gente? Copiaram? Sim. Posso passar? Então, eu havia pedido uma pesquisa para vocês. Não entendi, Carol. Professor, você passou revisão sobre a colonização espanhola, parte 1. Aí eu esqueci só de marcar, tipo, que eu fiz. Não faz mal? Qual revisão? A última agora que você mandou? Não tem problema. Eu mandei ontem. Ai, não tá bom. Aí, a aula 8 da semana passada. Pedi para vocês fazerem uma pesquisa. Quem foi Bartolomé de las Casas? No caderno. Não precisa colocar lá, gente, concluída. Porque se vocês colocam no mural, vai descendo as perguntas das pessoas, tá? Ok? Então, caderno, aula 8, uma perguntinha. Quem fez a pesquisa? Quem foi Bartolomé de las Casas? Pode, Carlos, por favor. Porque eu fiz a pesquisa e deu isso aqui. Foi um frade dominicano espanhol, cronista, teólogo, bispo de Chiapas, México, e grande defensor dos índios. É considerado o primeiro sacerdote ordenado na América. Exatamente. Então, ele foi um frade, um frei, na verdade, porque a ordem dos dominicanos tem freis, né? Vocês já viram a igrejinha de Uvaranas? Então, eles são freis. Então, o de las Casas era da mesma ordem. Você tá me ouvindo? Estou ouvindo. Eu coloquei que ele foi um sacerdote espanhol que trabalhou no Novo Mundo. Só isso. Tem mais coisa ali. Essa questão dele ser importante na defesa, ele vai ser um dos padres que vai escrever constantemente sobre a situação dos indígenas. Tá dando interferência, Ana. A Ana já desligou. É alguém que tá mexendo com e tá dando interferência. Não consegui ver quem. Tranquilo. Então, o de las Casas, ele foi importante porque ele vai registrar. Então, ele vai ter vários textos em que ele conta a situação dos indígenas na América Espanhola. Então, ele vai denunciar para o rei espanhol
as condições que os indígenas viviam aqui. Né? Vai falar que eles eram explorados, que era abusado de violência, tanto que a gente vai falar um pouquinho dele na página 414, tá? Então, página 414. Pode falar, Maria. Da número 1 ainda, né? Nós estamos lá naquela do texto. Pode falar. Tá acabando. Bom dia, Letícia. Nem tinha visto você por aqui ainda. Espera a Maria digitar. Tá acabando o ano, graças a Deus. Esperar mais uns minutinhos da Maria digitando. Enquanto isso, todo mundo lá na página 414. Eu vou lá ler o texto enquanto a Maria está digitando, tá? Então, na 414, número 7. Em 1548, o frade dominicano Bartolomeu de las Casas escreveu uma carta endereçada ao rei espanhol Carlos I, com o título Em Defesa dos Índios. Nela, ele afirmou: se procura índios para que de maneira dócil, mansa, tranquila e humana, e de forma cristã, possa instruí-los na palavra de Deus, e por seu trabalho trazê-los ao rebanho de Cristo, receberá uma imperecível coroa de glória. No entanto, aqueles que agem pela espada, fogo, massacres, trapaça, violência, tirania, crueldade e uma desumanidade pior do que a bárbara, destruindo e saqueando povos totalmente inofensivos, que estão prontos a renunciar ao mal e receber a palavra de Deus. Esses são filhos do demônio e os mais horríveis saqueadores de todos os tempos. Então, letra A. Correto, Maria. Isso mesmo. Certinho. Então, Ana tem que completar sua resposta, tá? Então, letra A. Qual que é o posicionamento do Frei Bartolomeu de las Casas sobre a evangelização dos indígenas? Então, Las Casas se coloca contra, né, a violência dos povos nativos. E ele diz que eles estão prontos para aceitar o catolicismo, né, para aceitar a religião católica. Tá? Então, lá no slide. Então, ele acha que não precisa usar de violência. Os indígenas, né, na concepção dele, estão aceitando a fé cristã de uma forma tranquila. Não precisa usar de violência, ok? Então, essa é a letra A. Alguma dúvida da letra A? Prof, minha resposta está certa? Tá certa. Só dá para completar ali, né? Porque ele fala da questão de que os indígenas eles estavam aceitando o catolicismo, tá? Prof, você tá me ouvindo? O nome dele é Bartolomé de las Casas. Eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre ele. Prof, você tá me ouvindo? Tô ouvindo, Ana. Tô ouvindo sim. Ali daí, qual o posicionamento do Frei Bartolomeu de las Casas sobre a evangelização dos indígenas? Que devia ser respeitosa e que eles não deviam abusar e maltratar eles. Correto. Todo mundo tinha que ter feito a pesquisa. Vocês fizeram a pesquisa? A Maria falou que sim, a Ana, Carlos. Gente, tem que fazer as atividades no caderno. Já pedi na semana retrasada. É importante que vocês façam. Todo dia eu tô... Ian, eu mandei, falando no Ian, eu mandei um e-mail para vocês
porque sua mãe me mandou o trabalho de educação física, tá? Avisa a mãe lá que não sou a prof de educação física. História é mais legal que educação física. Ainda mais na EAD, né, gente? Não dá para vocês fazerem educação física. Bem, é melhor história. Então, letra B. Qual foi o provável intuito do Frei Dominicano ao enviar essa carta para o rei espanhol? O que o Bartolomé queria quando ele mandou essa carta? Prof, tá me ouvindo? Defender os índios. E o que mais? O que ele esperava do rei espanhol? Ah, deixa eu falar. Pode falar. Quem falou aí? Carol. É a Carol? Falou? Do lado ligou. Ah, deixa eu falar. Qual que era? Ele achava que o rei Não, tinha tia, que não tomar foi a alguma Carol, atitude, não né? foi eu. Por que tá errado, Ana? Carlos, quer falar? Nossa, puxei tanto R de Paraná. Porta. Falei, Carlos. Carlos, quer falar? Algo bem aleatório. Tudo bem. Viu, Gabriel? Meu R, não preciso nem dizer de onde que eu vim, né? Todo mundo já sabe. Carlos, pode falar. Carlos, cadê você? Sumiu o Carlos. Estou respondendo Quem pode responder? Mas é que você é carioca, né, Sofia? Então, o teu R não é o nosso R de porta. Carta. Também, exatamente. Ele achava que o rei ia tomar uma atitude. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? só um pouquinho. Ficou claro, gente? Então, a Igreja Católica... Aí, agora, eu tinha mandado para vocês uma perguntinha no caderno. Novamente. Explique por que a catequização indígena pode ser compreendida como uma missão civilizadora. Prof, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Porque assim eles iam civilizar, entre aspas, os povos que eram selvagens, entre aspas, também, né? Porque tá meio contrário aí a situação. Sim, porque naquele momento, lembrem-se que a gente vive numa sociedade eurocêntrica. O que significa eurocentrismo? Eles achavam que a Europa, né, que a cultura europeia era superior às demais e que eles tinham o direito de dominar, de controlar, tá? E todos os padrões europeus eram considerados superiores. Tanto que eles chegaram aqui. Os indígenas puderam continuar falando seus dialetos? Gente, saiam do chat, daqui a pouco vocês discutem. A gente faz um chat, né? Biscoito ou bolacha? E daí a gente vê quem ganha. Carlos, pode responder. Prof, eu coloquei assim. Pois a catequização é considerada importante para um rei civilizado. Então, a catequese é um processo de civilização, um processo civilizatório. Então, a gente tenta formatar, fazer com que esse indígena ele entre dentro da cultura europeia, que ele aprenda os costumes, aprenda a se vestir como os europeus,
aprenda a falar como os europeus, a trabalhar, né? E deixar de lado, né? Claro que muitos indígenas vão conseguir preservar isso, né? Deixar de lado seus costumes, a sua língua, né? As suas formas de organização, tá? Tranquilo, gente? Então, a catequização não é só levar a religião católica, tá? A Igreja Católica vai ser responsável por educar esses indígenas, trazer eles para dentro da cultura europeia, transformar os hábitos, tá? Então, eles não vão mais poder cultuar os seus deuses. Lembrem-se que os espanhóis chegaram no Império Azteca, eles eram politeístas, tá? Chegaram no Império Inca, também politeísta. E eles vão destruir. Tanto que eu coloquei para vocês aquela imagem lá da praça, né, do Templo Maior. Eles vão derrubar os templos, vão construir igrejas no lugar. Deixa eu ver, Maria, que se colocou ali para cima aqui. Todo mundo está discutindo ali uma coisa totalmente aleatória no chat e eu me perdi. Deixa eu só subir ali, Maria, só um pouquinho. Porque eles tiraram a cultura indígena, trazendo outra. Tá certo, Maria. Correto. Tranquilo? O que a Maria respondeu? Quer dizer, a Mari. Mari está falando com quem? Com a Mariana? Tranquilo, gente? Gente, lembre-se de usar o chat só para, né, para pergunta, para dúvida. Se não começa a conversar com coisa aleatória, liga o modo aleatório, vai ficar igual o YouTube. Você está ouvindo uma coisa, assistindo outra, daqui a pouco aparece outra coisa, nada a ver. Beleza? A Maria Eduarda. Beleza. Dúvidas? Dúvidas, perguntas? O que a Maria mandou um monte de faca ali? Tá brava, Maria? Tá revoltada? Sangue nos olhos? Então, na semana que vem, na segunda-feira, eu vou mandar para vocês uma revisão. Vou fazer umas questões para vocês copiarem de revisão. E na semana que vem não tem conteúdo, porque ficou definido que semana de prova não tem conteúdo. Só na segunda-feira que eu vou mandar a revisão. E na quinta-feira eu vou corrigir os conteúdos dessa semana e vou fazer uma revisão para a prova. Então, vocês vão fazer uma revisão no dia da prova. Olha que coisa legal. Tem aula normal, né? Semana que vem. Tem live, porque daí dá para vocês tirarem dúvida, mas vão estudando para a prova, tá bom? Estudem. Gente, não tem desculpa. A prova está bem mais light. Vocês viram que eu não estou fazendo uma prova muito difícil. Que o cachorro tá bravo? Estudem. Não quero ver ninguém passando vergonha na prova, pelo amor de Deus. Vamos caprichar. Prof, desculpa que É o cachorro do Carlos que tá revoltado. O lixeiro tá passando e minha cadela fica louca. Então, estão liberados. Qualquer dúvida, me deixem lá no mural, tá? Hoje abriu mais uma aula para vocês. Então, vocês tiveram 2 aulas essa semana por causa do feriado. Bom fim de semana, bom resto de semana. Estão liberados. Bom dia para vocês.